Falo também sobre Júnior Alonso com um filme queimado no Atlético. Galo destituindo o acionista que foi preso, últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, super importante que você se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste aos vídeos de forma diária, mas não é inscrito, dá essa moral. Combinado? Ontem a gente estava nos Donos da Bola e o Atlético divulgou a nota de destituição do Daniel Vorcaro. Eu perguntei a uma pessoa do clube sobre, rapidamente, porque eu quero tocar no assunto do Cruzeiro com vocês aqui, necessário. Pô, o Cruzeirense está falando, gente, vocês não falam do Cruzeiro, mas as coisas no Cruzeiro estão tranquilas. No Atlético estão meio agitadas. Mas aí, no momento que saiu a nota do Atlético, eu enviei uma mensagem para uma pessoa do Atlético, vocês sabem que eu mandei ali na hora, né? Vocês não sabem para quem foi, mas eu perguntei sobre aí o dinheiro que foi colocado e tal, né? Por causa de todo esse escândalo envolvendo o Banco Master. E aí essa pessoa disse, o dinheiro é dele, segue com ele não perde o dinheiro. Né? E aí eu imaginei, pô, se ele está destituído, o dinheiro é dele, não perde o dinheiro. Mas a explicação, na verdade, não era essa. A explicação me foi feita depois por uma outra fonte do clube, que me disse que, bom, na verdade, o dinheiro não é dele mais, ele tem as ações. Isso. Né? Ele tem as ações. E daqui para frente, né, essa pessoa me disse aqui, ó, todos os bens do Daniel Vorcaro estão indisponíveis, né? A justiça vai decidir o que fazer com as ações dele, só que qualquer movimento, só a justiça pode determinar, e um detalhe, ninguém sabe quando. Entendi. Então nem o próprio Atlético tem o controle dessas ações. Agora está tudo indisponível. Entendi. O Atlético não pode fazer. Elas estão lá congeladas. Enquanto a justiça não determinar, porque a justiça pode colocá-las para leilão, e aí o dinheiro que for apurado no leilão, pagar os credores do Banco Master. Né? As pessoas, quem tem um fundo garantidor, obviamente. Será até 250 que mil. a possibilidade jurídica delas meio que automaticamente retornarem ao clube? Isso aí só o não, tempo aí tem um outro ponto que me foi explicado também por essa fonte. Everton, se for a leilão, a prioridade de compra dos acionistas né, majoritários, que agora são os majoritários. Então pode ser, tá, gente? Ninguém está dizendo que vai. Ninguém sabe quando, isso pode demorar muitos anos ou alguns anos, que isso vá para leilão, e aí, na verdade, qualquer um pode dar lance, mas a prioridade, a partir do lance, seria dos donos do clube. Então, claro que uma situação de momento, HG, só para a gente tentar aqui deixar de forma, né, mais clara possível para quem nos acompanha, é como se a SAF do Atlético nesse instante fosse uma SAF, de 75%, porque esses... São 27... porque esses 27 menos esses 27... Só uma situação de momento, é claro, como tem você um percentual explicou. da associação que ficou de 10%? 10%. Não, 10%? Ficou com 10%? Foi isso? 10. Antes era 25%, passou para 10%. Então 10% da associação, a parte dos Menin, a parte do Galo Ricardo Holding, Guimarães, do Galo Holding, e uma pequena parte lá, que é do Renato Salvador, né? Botou 1 milhão. Não, acho que ele está na Galo Holding. Tá na Galo Holding? Tá na Galo Holding. Então, na prática, agora as ações do Vorcaro estão indisponíveis. E a justiça vai determinar o que fazer daqui para frente. É isso que acontece. Então, acho que ficou, não vou dizer que ficou bem explicado, mas melhor explicado para quem ainda não entendeu o que vai acontecer. Isto posto, nós ficamos de inclusive trazer aqui amanhã uma lista daqueles jogadores que a gente acha que devem sair e tal, que a nossa aqui de dispensa chegou primeiro, né? Mas a gente vai falar disso. Já foi embora. A gente vai falar, se ele entrou, não falou nada e foi embora, porque não tem nenhum problema mais grave, né? Graças a Deus é pai. Mais um dia. O problema é quando chama para um café. Mais um dia. Mas aí, esse é o problema. Vamos tomar um café, passa na minha sala. Antes de ir pro ar. Aí é duro. Bora falar agora sobre como é que vai funcionar o fair play financeiro no futebol brasileiro, que já tem data para estrear 1º de janeiro de 2026. CBF apresentou uma série de novidades relacionadas a esse tema nessa quarta-feira. Separei as principais. Primeira delas, 3 janelas de monitoramento, onde a CBF vai entender se os clubes estão cumprindo à risca aquilo que foi combinado. 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro. Todas as negociações entre clubes
além de compra e venda de atletas, serão registradas dentro de um sistema específico da CBF, para que tudo depois possa ser conferido. Preciso contar também que clubes e atletas vão poder acionar o fair play financeiro para indicar atrasos, facilitando assim as denúncias. Só para completar, dívidas anteriores a 1º de janeiro estarão sujeitas ao regulamento criado a partir de 30 de novembro de 2026. Já na próxima temporada, se um time dever, por exemplo, no mês de março, já começa a sofrer sanções importantes. Preciso completar contando que os clubes vão precisar apresentar superávit. Caso tenham um déficit, a avaliação será feita a partir dos últimos 3 anos para avaliar se esse déficit é momentâneo, é pontual de um ano ou se há algo recorrente. E as punições são as mais diversas, incluindo multa, advertência, perda de pontos, transfer ban e até rebaixamento de divisão. Hora de notícias sobre o Atlético Mineiro. O Galo decidiu destituir Daniel Vorcaro, que havia comprado 27% das ações do Galo em troca de um aporte de 300 milhões de reais. O motivo todo mundo sabe, Daniel Vorcaro foi preso na semana passada e em meio a uma série de acusações e fraudes cometidas à frente do Banco Master. Ele era dono de um banco que faliu, causando um rombo milionário para outros bancos e também para o Banco Central. Vorcaro, inclusive, foi preso pela Polícia Federal enquanto se preparava para embarcar rumo aos Emirados Árabes do seu avião particular em Guarulhos. Importante contar que a cadeira do Vorcaro no Conselho de Administração não existe mais para ele. Agora o Atlético vai numa próxima reunião debater sobre quem vai substituí-lo. A grande pergunta que fica, mas e as ações do Vorcaro? O Atlético ainda não tem uma posição definitiva. A tendência é que o clube coloque esses 27% de ações à venda, por um preço a ser definido. Só estou muito curioso para saber se o Vorcaro consegue receber o dinheiro de volta e em quais condições. Dá para dizer também que se Rafael e Rubens Menin quiserem adquirir esse percentual que pertence ao Vorcaro, eles têm essa premissa e por valores bem inferiores aos investidos pelo ex-dono do Banco Master. Hora de falar sobre o Galo, informação importante. O jornalista Guilherme Frossar, que cobre o Atlético, garante que Júnior Alonso queimou o seu filme com a cúpula atleticana depois do episódio na final da Sul-Americana, derrota nos pênaltis para o Lanús no último sábado. Qual que foi a treta? Você sabe que o Atlético empatou no tempo normal, empatou na prorrogação, foi para os pênaltis. E o Júnior Alonso tem capacidade e costume de cobrar pênaltis. Então imaginava-se que ele assumiria a responsabilidade e seria um dos batedores ao longo da decisão por pênaltis. Não foi o caso. O Júnior Alonso não se sentiu confortável e confiante e optou por não bater. O problema é que alguns jogadores que não batem pênalti, como por exemplo o Vitor Hugo, se colocaram à disposição e o Vitor Hugo fez uma péssima cobrança. Foi justamente o erro do pênalti dele que determinou o título do Lanús e uma temporada amarga para o Atlético. Os batedores dos pênaltis do Atlético na decisão de sábado. O Hulk começou batendo, perdeu. Scarpa e Igor Gomes acertaram. O Biel, que entrou no segundo tempo do jogo, perdeu seu pênalti. O Everson converteu, o Alexander converteu, até que o Vitor Hugo apareceu para bater para a defesa do goleiro do Lanús e o vice-campeonato. Importante registrar que o Júnior Alonso tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. Ele havia sido comprado do Krasnodar por 1.100.000 euros. Frossar não crava que o Júnior Alonso sairá a qualquer custo, mas a impressão não ficou boa e a percepção é de que se pintar proposta razoável pelo zagueiro paraguaio de 32 anos de idade, o Atlético não criará dificuldades para negociá-lo. Alonso, que ao longo da temporada soma 58 jogos e uma assistência. Salve, salve rapaziadinha, mais um vídeo aqui no canal Trinca Galo, informações do Atlético Mineiro, para te manter sempre muito atualizado. Agora pessoal, aquele pedido sempre muito importante, fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo, comente aqui embaixo pra gente estar trocando aquela ideia. Gostaria de saber o que você achou sobre as notícias, comente qualquer coisa referente aos temas. Voltaremos assim que imitar mais notícias. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu rapaziada, fui!